Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos lá, mais um Rumo à Posse, né? Nós ficamos aí 2 semanas parado por conta da Semana do Português, certo? E estamos aí de volta e hoje com a banca IBGP. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as características dessa banca. As questões de interpretação muito tranquilas, muito tranquilas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre análise sintática. Nas provas deles, eles cobram, sim, análise sintática, tá? Se o termo é objeto direto, os tipos de sujeito, predicado, eles cobram. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu não me lembro, nesses anos todos de concurso público, uma banca perguntando a função sintática de uma oração adjetiva. Tá? Eu já vi 200 vezes os caras perguntarem qual é a função sintática, por exemplo, de uma oração subordinada substantiva. Se essa oração subordinada substantiva for subjetiva, é porque ela exerce a função de sujeito. Se ela é objetiva direta, é porque ela funciona como objeto direto. Se ela é uma oração completiva nominal, é porque ela desempenha a função de complemento nominal, e assim vai. Tá? Já vi perguntando também sobre as orações subordinadas adverbiais. Essas orações subordinadas adverbiais são adjuntos adverbiais, mas certamente uma coisa que eu nunca tinha visto em concurso público é uma banca perguntar qual é a função sintática de uma oração adjetiva. Tá? E toda oração adjetiva é um adjunto adnominal, mesmo sendo essa oração adjetiva explicativa ou restritiva, tanto faz. É uma oração adjetiva, é um adjunto adnominal. Vocês vão ver, eu trouxe 2 questões sobre o assunto. 2 questões. Então não foi uma coisa assim fortuita, não. 2 questões. Essa banca explorou. Isso eu olhei as provas de 2020 e 2018. Né? 2019 não houve concurso, 2021 também não. Tá? Então, o que eu vi em 2020 e 2018, nós trabalhamos, essa banca trabalhou esse conceito da função sintática de uma oração adjetiva. O que mais que eu vi cair? Ortografia, acentuação, um detalhe de pontuação. Eu não vi questão de frase certa, frase errada, mas eu vi os caras perguntarem o porquê de um emprego de um sinal de pontuação, porquê de um emprego de uma vírgula, de 2 pontos, e assim vai. Conectores, acabei colocando sem querer 2 vezes, né? Conectores, sempre um assunto, sempre um tema importante. Engraçado, para ser sincero, eu vi poucas questões de conjunções nessas provas, mas eu nunca deixaria de estudar conjunções, gente. Nunca deixaria de estudar conectores. Tá, é o assunto que mais vem caindo em todas as bancas, enfim. Então eu não deixaria de olhar as questões do assunto conjunções, conectores. Verbos. As questões que eu vi de verbos são ou para você identificar um tempo verbal ou pedir. Ele escolhe um verbo qualquer. O verbo comprar. Como é que seria o verbo comprar no pretérito imperfeito? Como é que seria o verbo comprar no futuro do subjuntivo? Como é que seria o verbo comprar no pretérito imperfeito subjuntivo? No presente subjuntivo? E assim vai. Então, cara, basicamente é saber conjugar verbo. Porque ou ele pede para você identificar o tempo verbal ou pede para você conjugar o verbo naquele tempo. Uma coisa interessante sobre crase. Eu vi questão de crase. A questão de crase que eu trouxe aqui, eu acho que... Bom, enfim. É só para identificar a frase certa e a frase errada, mas eu vi também questão de crase teórica. Tá? Uma coisa curiosa. Como é que se usa a crase? A preposição com artigo. Crase nunca pode aparecer antes de verbo. Teórica, assim, sem frase. Nas locuções masculinas não pode haver crase. Nas femininas pode. Então, vi questão teórica de crase. E as questões de concordância são simples. Colocação pronominal. Um assunto que eles gostam, que eles cobrem provas. Eu trouxe uma questão de colocação pronominal para identificar a frase certa e a frase errada, mas eu trouxe também uma igual, teórica. Então, olha só, alguns assuntos, eles trabalham a parte teórica do assunto. Vocês vão ver, eu trouxe uma questão de colocação pronominal com teoria. É curioso isso. E um outro tema que eles cobram também é a parte de vozes verbais. Aí,
O que eu vi de vozes verbais também não foi nem o cara colocar uma frase em voz ativa, pedir para passar para voz passiva ou vice-versa. Não. É só para identificar uma frase em voz passiva. Quer dizer, uma coisa bem simplória mesmo. Tá legal? Então, os assuntos que eu vi caírem, né? Eu fiz uma varredura em umas 20 provas, mais ou menos, tá? E trouxe aí 10 questões para a gente analisar dentro do perfil dessa banca. Olha lá. Um assunto que até posso... tá aqui, classes gramaticais. Eu acabei de falar, botei, mas não falei. O outro assunto que eles cobram, classes gramaticais. Identificação da classe gramatical, seu substantivo, seu adjetivo, seu advérbio, pronome, e assim vai. E a primeira questão é justamente dessa temática. Ele pede o seguinte, nós temos essa frase aqui, certo? Atualmente, se utiliza o ultrassom intraoperatório. Certo? Aí ele pergunta o seguinte, das classes gramaticais presentes no período retirado do texto, não há algum termo classificado como... Então vamos lá. Então ele pede que não aparece ali. Atualmente é um advérbio. Então esse aqui eu já posso eliminar, porque esse aqui aparece. Se é um pronome oblíquo. Não aparece pronome, não há nas alternativas. Utiliza, verbo. O, artigo. O ultrassom, né? Ultrassom é um substantivo. Opa, substantivo aparece. Certo? Então posso eliminar, já tinha eliminado o verbo também. Então, e intraoperatório determina, qualifica o substantivo ultrassom. Não é um ultrassom qualquer, é um ultrassom intraoperatório. Então, intraoperatório é um adjetivo. Certo? Então, a única classe gramatical que não aparece nas alternativas é a preposição. Beleza? Maravilha. Questão número 2. Olha só, gente. Atualmente se utiliza o ultrassom operatório, que são aparelhos, o qual são aparelhos, tá? Esse que aqui é um pronome relativo. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. E conforme eu mesmo falei para vocês, toda oração subordinada adjetiva tem que função sintática? Né? Quando eu estava falando sobre o perfil da banca, eu já tinha ali adiantado. Toda oração subordinada adjetiva, independentemente se é restritiva ou explicativa, é um adjunto adnominal. Resposta letra B de bola. Tá, toda oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. No primeiro momento, gente, uma coisa que até chama a atenção de vocês, a oração subordinada adjetiva, ela até parece um aposto, mas não é. Tá? Pelé, rei do futebol, fez mais de 1000 gols. Rei do futebol é um aposto, explica quem é Pelé, beleza. Mas se eu disser Pelé, que é o rei do futebol, fez mais de 1000 gols, que é o rei do futebol, Pelé, o qual é o rei do futebol, esse aqui é um pronome relativo, introduz oração adjetiva. Certo? Se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, esta oração, Pelé, que é o rei do futebol, ou seja, essa oração, que é o rei do futebol, porque a primeira oração é Pelé fez mais de 1000 gols. Vamos lá, Pelé que é o rei do futebol, tá? Esse traço aqui, gente, não esquenta a cabeça com eles, tá? É um problema aqui do sistema. Então, Pelé, essa é a primeira ação. Pelé, continuação, fez mais de 1000 gols. A continuação de Pelé tá aqui. Cara,
Esse que aqui é Pelé o qual. Esta oração aqui é uma oração subordinada adjetiva. E assim como todas as orações subordinadas adjetivas, são adjuntos adnominais. Se eu tiver só Pelé, rei do futebol, fez mais de 1000 gols, isso aqui, como não é uma oração, não tem o pronome relativo, isso aqui é um aposto. Tá? É um aposto explicativo. Esta oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Só que como formou uma oração, tá? E tem um valor adjetivo, porque qualifica Pelé, sendo oração não é mais aposto, é um adjunto adnominal. Uma oração para funcionar como aposto é aquele caso da oração apositiva, que vem depois de 2 pontos, é aquele caso ali. Então, gente, tem que ter um cuidado tremendo, tá? Se você tem um pronome relativo introduzindo uma oração subordinada adjetiva, esta oração subordinada adjetiva é um adjunto adnominal. E chama a atenção de vocês. Eu não me lembro de ter visto outra banca cobrando isso, não. Olha lá. Que estavam em ocupações as quais, novamente, o que é um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, qual é a consequência disso? Eu tenho um adjunto adnominal. Até a resposta, coincidentemente, é a mesma, a letra B de bola. Tá? E repare um detalhe interessante. Nesse caso, repare que o pronome relativo, olha lá, o pronome relativo que, ele não é precedido de pontuação. Certo? Estavam em ocupações as quais não é precedido de pontuação. Certo? Então, é um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva. Já na letra B, olha lá, o pronome relativo que, ele é precedido da vírgula. Então, esta oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mas, nesse caso, quanto à função sintática da oração, tanto faz ser explicativa ou restritiva. É uma oração adjetiva, é um adjunto adnominal. Beleza, galera? Vamos para a questão número 4. Olha só, a questão número 4 é de topologia pronominal, estudo da colocação dos pronomes. E é uma questão meramente analítica. Ou seja, na realidade, ela é teórica. Tá? Ele está, na realidade, querendo saber se você conhece a teoria do emprego do pronome relativo. Bom, vamos lá. Item 1. Inicia esse período com pronome oblíquo átono. Me fale a verdade. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que, embora a gente use no dia a dia, né? A gente chegue ao botequim e fale assim, me dá uma cerveja aí. Para quem é concurseiro raiz sabe que é errado. Nós não podemos iniciar a oração com pronome oblíquo. Certo? Então, o item 1, errado. Item 2. Não se admite ênclise a um verbo no futuro do subjuntivo, ao verbo no futuro ou no particípio. E é verdade. Não é só no futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito e particípio. Tá? Ele aqui fala em futuro, né, o futuro do subjuntivo. Na realidade, não se aceita o emprego da ênclise em relação a verbos no futuro do subjuntivo, porque ele vem sempre numa estrutura de oração subordinada. Você tem sempre um conector que vai atrair, que é o caso aqui da conjunção. Esta conjunção, quando acaba atraindo. Para a gente usar o verbo no futuro do subjuntivo, nós temos que ter sempre um conector nessa frase. E esse conector sempre vai atrair o pronome oblíquo. Por isso que a gente não consegue usar ênclise, ou seja, o pronome oblíquo depois do verbo. Certo? E outra coisa, verbo no particípio também nunca admite ênclise. Jamais. Você viu um verbo no particípio hífen pronome oblíquo? Por exemplo, trazido. Você viu trazido hífen pronome oblíquo? Está errado.
Comprado, hífen, pronome oblíquo, errado. Vendido, hífen, pronome oblíquo, errado. Dito, hífen, pronome oblíquo, errado. Por quê? Verbos do particípio não admitem ênclise. Legal? Certo? Item 3. Em geral, toda ênclise a um verbo no infinitivo é correta, ainda que exista fator de próclise. Eu sempre chamo atenção em relação a isso. Gente, verbos no infinitivo, mesmo havendo um termo que atraia o pronome oblíquo, esses verbos vão admitir ênclise. Vão admitir ênclise. Tá? Ou seja, o pronome oblíquo depois do verbo. Então aqui, por exemplo, não. Não atrai o pronome oblíquo. Atrai. Só que, olha lá, a fim de não o encontrar, este verbo aqui está no infinitivo. E verbos no infinitivo, mesmo havendo o elemento que atrai o pronome oblíquo como não, tá? Esses verbos no infinitivo anulam essa força atrativa. É o único tempo verbal que, na realidade, tem uma força maior do que o elemento que atrai. Então, você pode usar a próclise antes do verbo no infinitivo? Pode. Mas verbos no infinitivo, mesmo havendo o elemento que atrai o pronome oblíquo, também admitem ênclise, ou seja, o pronome oblíquo depois. É justamente o que acontece aqui. Encontrar, fazer, beber, ler, são verbos no infinitivo. Há um termo que atrai? Posso usar a próclise? Posso, até porque o único impedimento para o emprego da próclise é se eu iniciar a oração por pronome oblíquo. Se eu não iniciar a oração por pronome oblíquo, eu posso usar a próclise, ou seja, eu posso colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Então, repito, eu só não posso colocar o pronome oblíquo antes de um verbo, só não posso colocar se esse pronome oblíquo iniciar a oração. Se não iniciar a oração, eu posso colocar o pronome oblíquo sempre antes do verbo, sempre. Legal? Ótimo. Mas estando esse verbo no infinitivo, mesmo havendo um elemento que tenha força atrativa, você pode deslocar o pronome oblíquo para depois do verbo. É o que acontece. Então, o infinitivo realmente trabalha de uma maneira diferente dos demais tempos verbais. Ele se impõe em relação aos elementos com força atrativa. Isso, inclusive, já foi até objeto de uma questão da ESAF, né, que era uma banca que fazia provas lindas para o auditor fiscal da Receita, e isso já caiu algumas vezes nessas provas mais cabeludas. Certo? Então, itens 2 e 3. Questão número 5. Vamos lá, galera. É uma questão só de identificação de tempo verbal, ou no caso, pera lá, ele está pedindo, vem cá, como é que é o verbo no pretérito mais que perfeito? Por exemplo, o verbo fazer. Eu fizera, tu fizeras, ele fizera. Verbo dizer, eu dissera, tu disseras, ele dissera. Verbo cantar, eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Tá? Verbo comprar, eu comprara, tu compraras, ele comprara, compráramos, comprares, compraram. E ele está pedindo a primeira pessoa do plural do verbo liderar no pretérito mais que perfeito do indicativo. Primeira pessoa do plural. Então, eu liderara, tu lideraras, ele liderara, nós lideráramos. Resposta letra C. Cara, não é nem... É aquilo que eu falo. Ou é para identificar o tempo em que aparece o verbo, ou simplesmente para você... Vem cá, você sabe conjugação? O verbo liderar é um verbo regular, de primeira conjugação. Você sabe conjugar nesse tempo. É só isso que ele está perguntando. Ele não está colocando dentro de uma frase, sofisticando, dificultando a vida do candidato, não. Está pedindo só para você. Você sabe conjugar? Vamos lá. Questão número 6. Acerca da pontuação do texto, é correto afirmar que a vírgula utilizada na linha 12, tá, eu peguei o fragmento, só tem uma vírgula aqui que está aqui, foi empregada pelo autor para... Vamos lá. Em homenagem ao líder indígena Ailton Krenak, professor honoris causa pela Universidade Federal de... não sei qual é esse lugar, JF. Vem cá, eu estou explicando quem é Ailton Krenak, eu não estou explicando?
Então, isso aqui é um aposto que esclarece, que explica, tá, quem é Ailton Krenak, professor honoris causa pela Universidade Federal, tal. Beleza? Ótimo. Então, um aposto explicativo. Você está explicando, isso aqui é um aposto explicativo. Resposta à letra D de dado. Questão número 6. Outra questão de colocação pronominal. Você viu, nós tivemos uma questão de colocação pronominal em que a banca está exigindo de vocês, certo, a parte teórica do tema. E agora nós temos uma questão de colocação pronominal que é do emprego mesmo, do emprego, utilização correta. Devem ser garantidos a todos. Que é garantido a alguém. Esse termo está exercendo a função de objeto indireto. É um termo preposicionado, olha a preposição a. Certo? É um objeto indireto e está em campo semântico de pessoa. Tanto é que eu substituo por a quem. Olha lá. As liberdades e direitos especificados na declaração devem ser garantidos a quem? Certo? Então, tem a preposição e está em campo semântico de pessoa, porque eu posso substituir por quem. Então, nesse caso, eu só posso substituir por lhe ou lhes. Como está no plural, lhes. Beleza? O que é selos? Selos é ser mais o pronome oblíquo os. O verbo termina em R, mais o pronome oblíquo os, cai o R e acrescenta a letra L. Ou seja, o pronome oblíquo que ele utilizou é o pronome oblíquo os. Que é errado, ele deveria ter utilizado o pronome oblíquo lhes. A mesmíssima coisa acontece na letra C. Ele novamente substitui pelo pronome oblíquo os. Bom, e agora sobrando as alternativas B e D. Só que a letra B de bola, como eu falei já anteriormente, essa letra B tem um erro grosseiro. Aliás, um erro grosseiro duplo. Garantidos está no particípio. Verbos no particípio não podem vir com pronome oblíquo depois. Tá? Você não pode colocar um pronome oblíquo átono depois de um verbo no particípio. E esse aqui ainda foi pior, porque ainda colocou o pronome oblíquo átono sem hífen. Ainda foi um erro mais grosseiro ainda. Uma coisa que até, né, porque eu até falo, olha, se você vir um verbo no particípio hífen pronome oblíquo, está errado. Esse aqui nem colocou o hífen, que ainda piorou. Tá? Então, um erro triplo. Esse aqui está certo. Ele colocou o pronome oblíquo certo. Legal? E atrelou esse pronome oblíquo ao verbo auxiliar. É essa a resposta. Questão número 8. Vamos lá. É uma questão de concordância. Todo cidadão está no singular. Certo? Então o verbo ter tinha que estar no singular. No singular é sem acento. Todos cidadãos. Gente, é todos os cidadãos. Primeiro que depois de todos e de todas tem que vir o artigo. A não ser que você coloque o verbo depois. Todos fizeram? Fizeram, beleza. Mas se você colocar um substantivo depois de todos e todas, você tem que usar o artigo depois. Todos os livros, todas as matérias. Então, sem o artigo já está errado. E cidadãos é dose, né? Agora, só uma coisa. Cidadãos, por exemplo, está errado. Óbvio que está errado. Mas não é exatamente erro de concordância. Isso é uma coisa que me chateou nessa questão. Lógico que está errado. Isso é um erro de flexão nominal, não de concordância. O que é flexão nominal? É aumentativo, diminutivo, plural de um termo. Tá? A concordância é a relação entre dois termos. A concordância verbal é a relação que existe entre o verbo e o sujeito. E a concordância nominal é entre um elemento de função adjetiva e seu substantivo. Tá? Então,
Flores bonitas. Por que bonitas assume a forma feminina e plural? Porque concorda com flores. Se eu disser flores bonita, está errado. É um erro, aí sim, de concordância nominal. Por quê? Porque a gente colocou o elemento de valor adjetivo na forma feminina e singular quando ele determinava o substantivo feminino e plural. Tá? A palavra bonita existe? Existe. Está perfeita? Tá. Só que ela teria que ser usada no plural para concordar com flores. Esse erro aqui não é de concordância, esse erro é de flexão. Ou seja, a palavra cidadãs não existe. Isso é um erro de flexão nominal, não de concordância. O erro de concordância existe na sequência. Até porque isso aqui, errado, ele é sujeito e tem, está no singular. Então está errado. Aí é erro de concordância verbal. Tá legal? Mas, por exemplo, a letra D de dado. Cidadãos também não existe. O plural de cidadão é cidadãos. Isso aqui está no plural. Isso aqui está no plural. Não há erro de concordância aqui. Não há erro de concordância. Há um erro de flexão. E não existe o plural cidadãos. Ou seja, não existe essa palavra. Plural de cidadão é cidadãos. Tá? E ele joga isso aqui como se fosse erro de concordância. Ou seja, na realidade, a questão está mal formulada ou está dentro de uma denominação inadequada ali. Esse erro aqui não é de concordância, é de flexão, de má formação do adjetivo. Ali, bom, como a letra C está inteiramente correta, é óbvio que é a resposta. Todos os cidadãos, tudo certinho, né? O verbo está flexionado, o substantivo está flexionado no plural agora de forma correta. Qual é o plural de cidadão? Cidadãos. O verbo está correto no plural com acento circunflexo, concordando com o sujeito. Tá? Garantidos concorda com direitos, concordância nominal, o adjetivo concordando com o substantivo. Tá? Aí o resto é tudo igual, sem discriminação de cor, raça, tal. Então, cara, é o que eu chamo a atenção. A letra D tá errada? Tá. Mas não em cima do que está sendo exigido no enunciado. Tá? Questão número 9. Questão de o emprego da conjunção E. E ele pergunta em que alternativa essa conjunção E tem valor adversativo. Transformamos a nossa personalidade não para agradar alguém, mas sim porque sentimos vontade de melhorar. Porém, sim, ou seja, não por causa de uma coisa, mas sim por causa da outra. Olha a ideia de oposição. Uma coisa tem oposição à outra. Tá? Isso, né? A nossa personalidade é transformada não com um objetivo, mas sim com outro objetivo. Então, claramente, o E aí é sinônimo de mais. Beleza? Se é sinônimo de mais, aqui nitidamente há uma ideia de oposição. Nitidamente a ideia de oposição. E é essa a resposta. Tá? Aqui eu organizei as gavetas, aqui eu levantei a bancada para tirar o pó, aqui empurrei a geladeira e recolhi os fragmentos. Ou seja, eu fiz as 4 coisas. Eu organizei, eu levantei a bancada, eu empurrei a geladeira e eu recolhi os fragmentos. Então tem valor aditivo, ideia de soma, de adição, de acréscimo. Eles entram pela porta apressados de seus mundos. Tá? Tinha que ser separado. Eles entram pela porta e apenas lançam um olhar geral. Então eles fazem uma coisa e fazem outra. Eles entram pela porta e eles lançam um olhar. E esse olhar é geral e pouco curioso. Essa conjunção E aqui une 2 características. Esse olhar é geral, esse olhar é pouco curioso. Então a conjunção E adiciona 2 adjetivos, 2 qualificações para olhar. Então essas duas conjunções E, na realidade, estabelece a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Quando faxino a residência, sempre vou me decepcionar com a reação da esposa e dos filhos. Então a reação
reação da esposa e dos filhos, a reação deles todos. A conjunção E soma. Então, a reação da esposa decepciona o cara? Decepciona. A reação dos filhos decepciona a pessoa? Decepciona. Então, a reação deles todos. Olha a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Então, a única em que há efetivo valor de oposição de adversidade é a letra A. Bom, para a gente fechar aí, questãozinha de vozes verbais. E como eu falei para vocês, não é uma questão que o cara deu a frase em voz ativa e pede para você passar para a voz passiva, ou vice-versa. Deu a frase em voz passiva e pediu para passar para a voz ativa. Não, é só para identificar uma frase em voz passiva. Gente, relembrando, nós temos dois tipos de voz passiva. A analítica, certo? A analítica é aquela formada pelo verbo auxiliar ser mais verbo transitivo direto no particípio. Tá? Ou a voz passiva pode ser sintética, também chamada de pronominal, certo? Que é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome ser, daí a nomenclatura de voz passiva pronominal, que é uma nomenclatura alternativa, mas que é bastante empregada em concursos públicos. Então é só isso, identificar uma voz passiva. Ou você tem um verbo transitivo direto com o pronome ser, ou você tem um verbo auxiliar ser mais o verbo transitivo direto no particípio. Tá? A generosidade, a cordialidade, a esperança e a firmeza garantem, tá? Não tem o verbo ser, não tem o pronome apassivador ser, tem nada disso. Até tem o verbo transitivo direto, mas sequer, né, quem garante alguma coisa, até é transitivo direto, mas não está no particípio. Letra B. A beleza pode ser, olha lá, olha o verbo ser. Destruído é o verbo destruir. Quem destrói alguma coisa é um verbo transitivo direto, certo? E está no particípio. Destruído, destruída. Então está no particípio. Então formou-se a voz passiva analítica. Já chegamos à resposta. A arrogância estraga. Até tem o verbo transitivo direto, mas cadê o verbo ser? Não tem. Tem o pronome ser apassivador? Também não. E a mesma coisa. A humildade salva a beleza. Quem salva alguma coisa. Beleza até é objeto direto. O verbo salvar também é verbo transitivo direto. Mas também não aparece nem o pronome apassivador. E não aparece o verbo ser. Não há verbos no particípio, nem nada disso. Então confirmamos a resposta é letra B de bola. Galera, eu acho que deu para vocês compreenderem bem como é que é o perfil da banca IBGP. Tá legal? Então quando vocês se prepararem, saibam que é possível que na prova caiam questões de teoria de crase. Se caiu questão de teoria de crase, de pontuação, de colocação pronominal, é possível que eles cobrem teoria de concordância, por exemplo. Né? Por exemplo, o cara pode falar assim, a expressão cerca de, tá? O verbo é obrigado a concordar com o numeral. Por outro lado, se houver uma ideia de a maioria de, que é a ideia partitiva, o verbo tanto pode concordar com maioria como pode concordar com o elemento seguinte. Então é possível, eu imagino que outros temas possam ser visitados futuramente em concursos pelo caminho do conhecimento teórico mesmo, sem uma aplicação numa frase, tá? Porque eles procederam assim nesses assuntos que eu falei, crase, colocação pronominal, pontuação. Valeu, galera! Grande abraço para todos, certo? Quinta-feira nós estamos também retornando com a nossa tradicionalíssima live e não se esqueçam, tá? De que também estamos retornando com a questão do dia, certo? Lá no Instagram, basta seguir @professor_Rosenthal. Valeu, galera, um grande abraço para todos!